Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula falaremos dos conceitos de reações de redução, oxidação e a famosa reação de oxirredução, assuntos tão importantes para o prosseguimento dessa playlist de eletroquímica. Também falaremos nessa aula sobre o agente oxidante ou agente redutor, que às vezes confunde os alunos, e eu vou mostrar para vocês que é bem simples isso. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta. Para a gente começar a falar sobre reações de oxidação, vou mostrar para vocês separadamente o que é a oxidação e o que é a redução. Depois a gente junta tudo no processo total, que é o que a gente chama de fato de oxirredução, ou óxido-redução. A oxidação é uma reação que envolve transferência de elétrons. Sempre que uma substância doa elétrons, ela está oxidando. Portanto, oxidação, vamos traçar uma setinha aqui, ela está relacionada com a doação de elétrons. Doação de elétrons. Um exemplo bem simples, só para a gente caracterizar essa oxidação. Vejam, imagine o átomo de ferro doando 2 elétrons. Vejam, os elétrons estão após a seta, isso representa que eles estão sendo liberados pelo átomo de ferro. Quando o ferro doa 2 elétrons, perde 2 elétrons, ele se transforma em um cátion, concordam? Todo átomo que perde elétrons vira um cátion, nesse caso um cátion de carga 2+, afinal ele doou, ele perdeu 2 elétrons. Temos aqui uma reação de oxidação. Podemos identificar que trata-se de uma reação de oxidação de duas formas. Uma delas é analisando a posição dos elétrons. Quando os elétrons estão à direita da seta, representam que estão sendo doados. Portanto, temos aqui uma reação de oxidação. Uma outra forma, talvez a mais importante nesse momento, é analisando o NOx das espécies que participam dessa reação. Porque, inicialmente, concordam comigo que o ferro é uma substância simples? Vimos na aula passada como identificar o NOx. O NOx do ferro aqui é 0. Deixa eu traçar aqui, ó, e anotar que o NOx do ferro é 0. Em contrapartida, o íon ferro que se formou lá no final, o ferro 2+, o NOx dele é a sua própria carga. A gente estudou isso também na aula de NOx. Portanto, temos aqui o ferro de carga 2+. O que a gente observa aqui? A gente observa um aumento do NOx. Sempre que você observar numa transformação um elemento, um átomo que aumentou o seu NOx, tenha certeza que esse elemento está oxidando. Então é dessa forma que a gente identifica a oxidação pela elevação do NOx ou pela presença dos elétrons após a transformação. E o que seria então a reação de redução? Pessoal, não tem como uma oxidação acontecer se não acontecer junto uma redução. Porque enquanto a oxidação trata-se da doação de elétrons, a redução vai tratar do recebimento de elétrons. Afinal, se um átomo está doando elétrons, alguém tem que receber esses elétrons. Se algum átomo está recebendo elétrons, alguém tem que estar doando esses elétrons. Vou representar aqui para vocês simples uma reação de redução. Vejam. Imaginem que a gente tenha o íon cobre 2+, olha agora, recebendo os 2 elétrons. Percebem? Os elétrons agora eles aparecem antes da seta. Se o íon cobre tinha carga 2+, ele vai receber 2 cargas negativas, ele vai ficar com carga nula, ele vai virar o átomo de cobre, como a gente representa aqui. Temos aqui uma reação de redução que, novamente, a gente pode caracterizar pela presença do elétron, vejam, antes da transformação. Os elétrons vindo antes da seta representam que estão sendo recebidos pelo íon cobre. Ou, se eu quiser, eu posso analisar o NOx. Veja, o NOx do íon cobre inicialmente era 2+, então tínhamos aqui o cobre 2+. No final, eu tive a formação do cobre 0. Vejam, agora eu tive o oposto do que eu vi inicialmente. Eu tive uma diminuição do NOx.
justamente porque o cobre que tinha carga 2+, passou a ter 0. Sempre que você tem os elétrons antes da seta ou o NOx de um elemento abaixando, diminuindo, isso representa uma reação de redução. Na sequência, eu vou mostrar para vocês o que seria então a reação de oxirredução. Eu vou pegar essas duas reações que foram dadas aí, a de oxidação e de redução, e vou juntar numa só. Bora para a sequência. Temos aqui então a reação de oxidação do ferro e a reação de redução dos íons cobre. Se a gente soma a reação de redução com a reação de oxidação, a gente tem o que a gente chama de oxirredução. Para a gente somar uma reação de redução e de oxidação, isso só é possível se a quantidade de elétrons doada for a mesma da quantidade de elétrons recebida. Nesse caso está ok, 2 elétrons doados, 2 elétrons recebidos, eu cancelo os elétrons e vou chegar na minha equação global. A equação global, que é a equação do ferro mais o cobre 2+, se transformando em ferro 2+, mais cobre. Temos aqui o que a gente chama de reação de oxirredução. Olha a importância de você saber identificar o NOx dos elementos. Por quê? Porque identificar uma oxidação e uma redução é fácil, pela presença dos elétrons antes e após a seta. Agora, identificar uma oxirredução, você precisa olhar o NOx, porque os elétrons eles foram anulados, concordam? Então aqui a gente confirma que é uma reação de oxirredução, porque o ferro que tinha NOx 0 passou para 2+, houve uma variação do NOx do ferro, e o cobre que inicialmente tinha NOx 2+, passou para NOx 0. Toda reação de oxirredução ela é caracterizada pela variação do NOx de elementos que compõem aquela reação. Na sequência, eu vou mostrar para vocês uma reação e a gente vai analisar se trata-se ou não de uma reação de oxirredução. Bora lá! Então, vamos analisar essa transformação. Será que trata-se de uma reação de oxirredução? Como a gente não tem elétrons nem antes e após a seta, pode ser que seja uma oxirredução, afinal, esses elétrons podem ter sido anulados. Para isso, a gente vai analisar o NOx dos elementos que compõem essa reação. Eu vou acelerar essa identificação dos NOx. A gente já teve uma aula disso. Quem ainda não assistiu, volta para a aula anterior, que a gente calcula os NOx dos elementos lá. O hidrogênio normalmente tem NOx mais 1. Como são 2 hidrogênios, mais 1 vezes 2 dá mais 2. O enxofre só pode ser menos 2. O Br2 é uma substância simples, portanto, cada bromo tem NOx 0. O hidrogênio geralmente é mais 1, o oxigênio menos 2, pode ver que zerou. O hidrogênio normalmente tem NOx mais 1, o oxigênio menos 2. Quanto falta para o enxofre para zerar? Vamos fazer o cálculo? Cada hidrogênio tem NOx 1 vezes 2 átomos de hidrogênio dá 2. Vou colocar aqui embaixo, ó. Cada oxigênio tem NOx menos 2. Como são 4 oxigênios, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Quanto falta para zerar? 6. Porque se eu colocar 6 no enxofre, 6 com 2 dá 8, menos 8 dá 0. Temos aí o NOx dos elementos que compõem aquela substância. Vamos para o HBr? O H normalmente tem NOx mais 1, consequentemente o Br só pode ser menos 1. Fala para mim, houve variação do NOx de algum elemento? Com certeza. Vejam, inicialmente o enxofre tinha NOx menos 2. Concordam? O enxofre passou, deixa eu arrumar aqui, para um NOx mais 6. Vemos aqui um aumento do NOx do enxofre. Se o enxofre teve um aumento de NOx, que conclusão que a gente tira disso? Que com certeza aqui houve uma oxidação. A oxidação é caracterizada pela presença do aumento do NOx numa reação. Só que a gente também percebe uma redução, concordam? Esse bromo aqui, inicialmente, estava com NOx 0. Lá no final da transformação, o NOx do bromo passou a menos 1. Vejam que houve uma diminuição do NOx do bromo. Temos aqui, então, o que a gente chama de redução. Portanto, a gente confirma que trata-se de uma reação de oxirredução. Nessa reação, o enxofre sofreu oxidação
Em consequência disso, o bromo sofreu redução. Eu quero mostrar para vocês agora um conceito muito importante para a gente, que é o conceito de agente oxidante e o conceito de agente redutor. Cuidado que agente oxidante e agente redutor não é quem sofre oxidação e redução, respectivamente. É justamente o contrário. Por quê? Concordam comigo que o enxofre ele oxidou? Se o enxofre oxidou, significa que ele doou elétrons. Ao doar elétrons, concordam que ele vai provocar a redução de alguém? Porque alguém vai ter que receber esses elétrons. Então vejam, quando o enxofre oxidou, ele provocou a redução de outra substância. Então eu digo que ele é o agente redutor, o H2S, que é a substância onde está o enxofre. Olha que interessante, o enxofre, onde está lá no H2S, sofreu oxidação. Porém, ele é o agente redutor, porque ao oxidar ele provoca a redução de uma outra espécie. Em contrapartida, a gente tem o agente oxidante. Quem é o agente oxidante? É quem sofreu a redução. Quem sofreu a redução não foi o bromo? E ele está na molécula de Br2. Então a gente diz que o agente oxidante é o Br2. Justamente por quê? Porque o bromo sofreu redução, só que ao sofrer redução ele recebe elétrons de alguém. Então ele provoca a oxidação de alguém. Então o agente oxidante e agente redutor é justamente o contrário de quem sofre oxidação e redução. Se um exercício traz o conceito de espécie oxidante, às vezes aparece isso, é muito específico, tá? Espécie oxidante e espécie redutora, ele está querendo ser mais específico ainda. Como assim? A substância que sofreu redução, o elemento que sofreu redução foi o bromo, que estava inserido na molécula de Br2, mas o átomo é o átomo de bromo, então aqui a gente coloca o bromo. Já a substância que sofreu oxidação foi o H2S, não é? Por isso que ele é o agente redutor. Mas o átomo que de fato sofreu oxidação foi o enxofre. Então a gente destaca que do H2S, quem variou o NOx foi o enxofre. Então temos aqui a diferença de agente oxidante, agente redutor, e espécie oxidante, espécie redutora. Vimos aqui então, pessoal, conceitos básicos e iniciais do que se trata uma reação de oxidação e redução e a somatória delas, que é a reação de oxirredução. A gente vai usar muito esses conceitos quando a gente começar a falar sobre pilha, sobre eletrólise, tudo que envolve a eletroquímica e até mesmo na orgânica posteriormente, quando a gente falar de reações de oxidação e redução lá. Lembre-se que qualquer reação de oxirredução que você tiver que identificar, basta você procurar se houve variação de NOx em algum elemento ou alguns elementos que compõem aquela reação. Normalmente vai ter pelo menos uma substância oxidando e uma substância reduzindo. Embora possam ter duas oxidando, duas reduzindo, a gente vai vendo isso ao longo das aulas. Não esqueçam da diferença de agente oxidante para a substância que oxida. Agente redutor para a substância que reduz, são coisas opostas. Um átomo que oxida, ele provoca a redução de alguém. Portanto, ele se transforma num agente redutor. Entendem? Uma substância que sofre redução, ela provoca a oxidação de alguém. Portanto, ela se transforma num agente oxidante. Então, justamente, esses conceitos são importantes quando a gente está tratando de reações de oxirredução. E não esqueçam também da diferença da espécie oxidante e espécie redutora para o agente oxidante e o agente redutor. Então aqui a gente encerra a nossa aula de reações de oxirredução. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como balancear reações de oxirredução. Então a gente vai continuar tratando desse assunto antes de entrar de fato na eletroquímica. Se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dá um joinha aí no vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!